Vamos falar hoje, sabe de quê? Ciclanos. Vamos embora. Vê bem, quando a gente fala de ciclano, é importante que você entenda que ano, esse sufixo, indica saturação, indica que só tem ligação simples. Então, os ciclanos, assim como os alcanos, só apresentam ligações simples, são saturados. Só que os alcanos, as parafinas, têm cadeia aberta. Os ciclanos, cicloalcanos ou cicloparafinas, apresentam cadeias fechadas. Então, eles são hidrocarbonetos cíclicos. Agora, olha bem, quando o hidrocarboneto é cíclico, mas não é aromático, a gente chama ele de alicíclico. Vê bem, quando ele é cíclico, mas não é aromático, a gente chama ele de alicíclico. Quando ele é cíclico, mas não é aromático, a gente chama ele de alicíclico. Não esquece essa, tá? Outro detalhe, pessoal, como ele é saturado, ele vai apresentar algumas características semelhantes ao alcano. Então, por exemplo, eles têm propriedades físicas, propriedades químicas, como densidade, ponto de fusão, ponto de ebulição, muito semelhantes às dos alcanos. Outro detalhe importantíssimo para falar deles são os ciclanos no nosso dia a dia. O ciclopropano, ou seja, 3 carbonos em forma de cadeia fechada, ele é muito aplicado como anestésico de inalação. O ciclopentano, ele também é um anestésico. E o ciclohexano, ele é fabricado para tecido sintético, o nylon, ou então como removedor e solvente de tintas. Então, eles têm um uso no nosso cotidiano, logo são importantes nos vestibulares. Agora, pessoal, o que eu queria falar para vocês, importantíssimo sobre esse tipo de assunto, não é nomenclatura, não é a propriedade física, mas é um detalhe fundamental nas provas, é a estrutura deles. Vê que coisa importante. Eu falei que o ciclano, ele tem o quê, pessoal? Apenas carbonos saturados. E aí eu coloquei aqui, ó, quando o carbono está saturado, o ângulo dele deve ser de quanto? 109 graus aproximadamente. E a hibridação sp3, tudo bem, mas o ângulo deve ser de 109 graus. Só que tem um detalhe. Olha aí, pessoal, carbono saturado tem um ângulo de 109 graus. Tanto é que forma um tetraedro, não é verdade? Só que quando a gente pega um composto cíclico, ele vai ter que fechar esse tipo de estrutura. Então, veja que coisa interessante. O ciclopropano, ele tem a forma de um triângulo. Então, o ângulo real dele era para ser 109, mas quando ele fechou, porque se eu tenho que fechar a estrutura para ela ser cíclica, quando ele fechou, o ângulo dele deixou de ser 109 e passou a ser o ângulo de 60 graus. No ciclobutano, o ângulo passou a ser o ângulo de um quadrado, né? 90 graus. No ciclopentano, ele aí ficou com um ângulo próximo do ângulo esperado, né? O ângulo dele era para ser 109, ele ficou com 108 graus. E no ciclo hexano, na forma plana que a gente colocou ele aí, o ângulo é de 120 graus. Então vamos pensar. Eu peguei uma cadeia que era aberta e fechei ela. Quando eu peguei uma cadeia que o ângulo era para ser 109 e fechei, o ângulo tem que fazer o quê? O ângulo tem que diminuir. Só que quando ele diminui, ele fica tenso. O ângulo era para ser de 109 graus, só que ele está em 60 e 90. Então eu já entendo que o ciclopropano e o ciclobutano, eles têm um anel muito tenso, eles têm grande tensão no anel. Logo, são extremamente o quê? Reativos. O ciclopentano nem tanto, porque quando ele ficou na forma de pentágono, o ângulo dele ficou próximo do ângulo esperado de 109 graus. E no ciclo hexano, na forma plana, é impossível, porque como é que eu vou fechar uma cadeia? O ângulo aberto era 109, porque ele é saturado. Aí eu fechei e ficou 120. Se eu fechar, o ângulo tem que tensionar.
o ângulo tem que diminuir. Eu não posso fechar uma cadeia e o ângulo aumentar. Você concorda comigo? Então, pessoal, qual é a realidade? A realidade é que quando há uma grande diferença entre o ângulo esperado e o ângulo real, como é no caso do ciclopropano e no ciclobutano, o composto tem tensão no anel, então ele é muito reativo. Logo, ele é muito instável. Eu coloquei aqui para você, ó, ciclopropano, ciclobutano são muito instáveis, logo são muito reativos devido à diferença entre o ângulo que a gente esperava que fosse 109 graus, porque ele é saturado, e o ângulo real, que é o ângulo da sua figura, um triângulo e um quadrado. Então, ciclopropano e ciclobutano são muito reativos. Agora, tem um detalhe melhor. O caso do ciclo hexano. O ciclo hexano não é plano, porque o que eu acabei de falar, como é que eu vou fechar um ângulo e ele vai ficar maior? Se ele aberto era 109, ele fechado tem que ser o quê? Menor do que 109, ele não pode ser 120. Aí é onde entra uma nova história para os compostos cíclicos. Na verdade, esses compostos, eles não têm estrutura plana. Não, a partir do ciclo hexano, ele não tem estrutura plana. A estrutura dele agora é uma estrutura espacial. Que estrutura é essa, pessoal? Olha, são várias estruturinhas, tá? Mas que a gente vai reduzir em duas, na forma barco e na forma cadeira. Olha isso, a teoria de Sachs e Mohr. Então, o ciclo hexano, ele tem duas formas espaciais principais, a forma barco e a forma cadeira, sendo a forma cadeira mais estável do que a forma barco, porque há uma maior distância entre os carbonos. Quanto maior a distância, menor a repulsão, maior a estabilidade. Então, não esqueça, o ciclo hexano ele é uma figura espacial. Logo, ele tem duas formas, forma barco e forma cadeira. Tem outras formas, tá? Mas para a gente interessa agora a forma barco e a forma cadeira. E não esqueça, a forma cadeira é a mais estável. Então, pessoal, a gente tem aqui, ó, tem várias formas, tá vendo? Barco, retorcido, twist e tal. Mas o que interessa para a gente é lembrar que a forma mais estável é a forma cadeira, certo? Os ciclenos não são tão importantes. São compostos cíclicos que apresentam insaturações. Pessoal, era isso que eu queria falar. E olha bem, aqui no nosso canal tem uma aula exatamente sobre a tensão no anel dos ciclanos. Se você quiser aprofundar, dá uma olhadinha nessa aula, tá? Um beijão, pessoal, e até a próxima, se Deus quiser.